gravar, minha gente, tá lá nas minhas diretrizes da aula. Não, tá gravando. Oi, gravação, sou André Amaral, nós vamos começar a aula sobre orçamento e planejamento público. Então, voltando, né? Quando a gente fala da atividade financeira do Estado, a gente tem que se preocupar sobre em três aspectos, né? O primeiro aspecto é a receita, que quem se preocupa dessa receita é o direito tributário, exatamente pela arrecadação que os órgãos vão ter, seja através de impostos, de taxas, de contribuição de melhorias, empréstimos compulsórios ou as contribuições. Isso é matéria de direito tributário, a gente não vai se aprofundar, vai falar só para poder saber que existe essa atividade financeira, que é se preocupar com a receita. Logo depois, né, depois dessa preocupação com a receita, nós temos o orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é uma gestão, né? Esse dinheiro que entra, como é que eu vou gastar? Eu não posso gastar como... poderia, assim, fazer um exemplo básico, que é com a nossa casa. O dinheiro que entra na nossa casa, como é que eu vou gastar? Eu não posso gastar aleatoriamente. Principalmente, você está falando do governo, você está falando do município, você está falando da União. Esses entes aí que não podem gastar aleatoriamente mesmo, eles precisam fazer uma gestão, precisam gerir esse dinheiro, essa receita que entrou. E aí, essa gestão é um outro ponto da atividade financeira do Estado. E o terceiro ponto, ou seja, eu arrecadei dinheiro, vou fazer a gestão de como gastar esse dinheiro e vou gastar o dinheiro, que é exatamente as despesas públicas. Então, mesmo entrando no dinheiro dos cofres da administração, eu vou organizar minha papelada, que são através das nossas leis orçamentárias, tá? Para exatamente saber como gastar, como eu devo gastar, onde é importante gastar, o que é que eu tenho que gastar ano que vem, qual é a prioridade, qual é a meta, que é exatamente as despesas, tá? Então, essas três atividades, elas são exatamente o que compõe a atividade financeira do Estado. A receita, a gestão desse dinheiro e depois as despesas, tá? E essa gestão, esse orçamento, que é exatamente o orçamento que a gente vai estudar aqui no novo, tá? E, Andréa, por que a administração, ela vai gastar, né? Aí é o que está previsto lá no artigo 3º da Constituição Federal. Ele vai gastar exatamente para atingir as necessidades públicas. Aí, eu vou dar só Marlos, foi meu aluno. Oi, Marlos. Foi meu aluno de novo, não sei como não está enjoado. Seja bem-vindo à nossa pós. Então, voltando. Por que a administração ela vai gastar esse dinheiro? Né? Aí é óbvio, como está lá na Constituição, ela vai gastar exatamente para atingir necessidades públicas, ou seja, a necessidade da população. E que necessidades são essas? Veja, a gente não tem escrito em canto nenhum o que seriam as necessidades públicas, né? A gente tem algumas necessidades essenciais, tais como saúde, educação, moradia, lazer. Andréa, mas a administração não fornece, certo? O que eu estou falando é o plano da teoria, né? Claro que na parte prática, nós temos muita defasagem da administração em fornecer essas atividades, essas despesas, né, essenciais, mas, em regra, e pelo que consta na nossa Constituição, eles têm sim que fornecer. Então, se a gente for pegar aqui no município de vocês, eu tenho certeza que tem construção de moradia popular, exatamente para fornecer à população. Eu tenho certeza que tem, talvez não da qualidade que a gente espera, mas também tem escolas, né, públicas. Tem universidades públicas, tem escolas de ensino fundamental e ensino médio também público. Vários estados têm escolas técnicas que são profissionalizantes. Então, é exatamente com o intuito de atingir essas necessidades essenciais de moradia, que são as condições de moradia popular, educação, que são as escolas, lazer, então nós temos praças, parques. Claro que está longe de ser o ideal, mas existe. Então, é exatamente isso que a administração almeja, atingir essas necessidades da população. Então, a finalidade da atividade financeira do Estado é exatamente essa atividade, essa realização dos serviços em prol da coletividade, em prol da população. Vamos lá. Como eu falei das três atividades, receita, gestão e despesa. A receita nada mais é do que a obtenção de recursos, né? Como é que a administração obtém recursos? Ela obtém recursos através dos tributos, certo?
Claro que ela também adquire, que vai ser um ponto, se der tempo ainda da aula de hoje, ela também adquire através de empréstimos, que é o que a gente chama de dívida pública, de crédito público. Quando eu não tenho dinheiro suficiente que eu arrecadei através dos tributos, eu vou atrás de empréstimo, através do Fundo Monetário Internacional ou até nacionalmente em empresas privadas. Mas, em regra, tirando esses casos que a gente só precisa pedir empréstimos, a fonte de recurso deles é através dos tributos. A gestão é exatamente a administração desses recursos, que nós vamos fazer através das nossas leis orçamentárias. Então, o governante ele não pode gastar aleatoriamente. Ele precisa criar uma lei para explicar como é que vai ser gasto esse dinheiro. E aí aqui está o super interessante, né? Que essa gestão, ela sofre um controle. Esse controle é dado através dos tribunais de contas, quem também vai chegar nesse ponto. Então, se não chegar, vai ter material de vocês lá no finalzinho para vocês darem uma lida. Essa gestão é feita através do Tribunal de Contas, exatamente para não deixar o gestor, o administrador, mudar a dotação. Né? Se eu dotei aquele dinheiro para fazer a parte da educação ou a parte de saúde, eu não posso mudar a destinação, que a gente chama de dotação orçamentária. Então, se eu não posso mudar a dotação, eu como gestor mudar, eu vou responder por crime de responsabilidade fiscal, que também tem a lei de responsabilidade fiscal, exatamente prevendo o que pode e o que não pode ser feito, que se der tempo também a gente vai falar rapidamente. Só uma observação, tá, gente? Desculpa a pressa falando, aqui tem super pouquinho tempo para muito conteúdo, tá? Então, eu estou tentando ir me antecipando, mas o material está bem detalhado. Quem não conseguir prestar muita atenção, além de me perguntar, pode também dar uma lida lá no material, tá? E as despesas é exatamente a aplicação desses recursos de acordo com o que eu previ na minha gestão, de acordo com o que eu previ na minha legislação orçamentária, tá? Aí vamos lá. Então, o que é o orçamento público? É um instrumento de planejamento, certo? Então, o que é que a gente está estudando aqui na nossa pós? Que é exatamente planejamento e orçamento público. É como a administração vai planejar os gastos, certo? Então, é um ponto, é um momento anterior aos gastos, que são as despesas. Eu preciso planejar, eu preciso gerenciar, eu preciso administrar. Eu não posso só gastar e já receber e já gastar. Eu preciso organizar esse gasto, fazer esse planejamento, fazer esse instrumento, que é uma lei, exatamente para poder prever como é que vai ser o gasto, que a gente chama de fazer exatamente a dotação. Denise me disse que tem alguém aqui da área. Quem é? Disse André, que essa nossa aula ia ser em junho, se não fosse a pandemia, de forma presencial. E aí eu soube que tem alguém que trabalha, inclusive, na área. Eu queria até saber os exemplos práticos, né, sobre isso. Se puder falar, se estiver online, tá? A pessoa. Quem é, Denise? Ela não está mais online. Então ela não está mais na frente da tela. Eu não sei quem é, vice. Não foi tu que me disse, não, então, mas daqui a pouco aparece. Aparece. Daqui a pouco esse povo vai estar tudo aí. Vamos, tá até, já está com 31 alunos. Tem uma musiquinha aí. O William não tá. William, tá com música? Quem tá com música? No lugar da aula. Oi, professora. Bom dia. Não, é só para falar que, de fato, eu atuo no âmbito do direito municipal e lido bastante com essas peças orçamentárias nos municípios que atuo. William, bacana. Então, eu vou querer muito que sua ajuda aqui para mostrar na prática como é. Você atua elaborando, elaborando não, né? Mas, assim, dentro da lei orçamentária, aplicando as despesas, como é a tua atuação? Diz aí um pouquinho. Eu atuo nas prefeituras, então eu dou suporte aos prefeitos, aos secretários, exatamente para seguirem aquilo que a gente encaminhou para a Câmara, foi emendado, independente do que seja, tenha sido aprovado pelo prefeito, sancionado, e que se faça cumprir especificamente o que ali está. Entendi. Para evitar exatamente a mudança de dotação, né? Para eles não responderem por crime de responsabilidade. Perfeito, olha aí que coisa boa. Já tu volta para me dar mais exemplo, tá certo? Tá. Então, gente, e aí, vamos começar a falar um pouquinho, que com certeza já quem é da área já ouviu falar, e quem não é, pelo menos já escutou, na televisão, repórter, alguma coisa, né?
o que é que nossos governantes sempre precisam fazer, né? Nós temos 3 instrumentos de planejamento. Nós temos o plano plurianual, que ele define as prioridades do governo, mas numa esfera federal, tá? E ele é um plano, como o próprio nome diz, plano, ele é maior, ele prevê um plano para 4 anos, tá? Um período de 4 anos. Esse plano, ele deve ser enviado pelo presidente no seu primeiro ano de mandato até agosto daquele primeiro ano, exatamente prevendo o que é que ele vai fazer nos próximos 4. Veja, se ele mandou no primeiro ano, o último já vai ser numa gestão posterior, que pode ser uma mesma, se ele for reeleito, né? Ou pode já ser em outro presidente. Então, eu tenho sempre um ano aí no plano plurianual que vai ser uma outra pessoa ou uma outra eleição, tá? Mas o plano, que é maior, é de conotação federal, o plano plurianual é de 4 anos, tá? O que é que diz o plano plurianual? Ele vai conter as diretrizes, os objetivos, as metas da administração, o que é que tem de prioridade, o que é que vai ser feito em cada ano desses 4 anos. Então, a gente poderia dizer, numa escala, o plano plurianual ele é o maior, porque ele engloba mais tempo e ele engloba as diretrizes do Estado inteiro, o Estado que eu digo do Brasil inteiro, certo? Logo depois, nós vamos ter a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente chama de LDO. A LDO eu já vou ter de cada estado, tá? Exatamente, ela é anterior ao orçamento propriamente dito, que cada cidade vai ter, mas ela vai dizer assim, desse plano plurianual de 4 anos, qual é a diretriz? Qual é o que é importante para o ano que vem? Qual é a minha meta para o ano que vem? Então, desse plano... Deixa eu dar uma permissão aqui. Então, desse plano, né, que eu fiz do quadriênio, qual é a importância, a diretriz, por isso que o nome é diretriz orçamentária, qual é a diretriz, qual é a meta, qual é a importância para o ano seguinte, para eu colocar na minha lei orçamentária. Então, a lei de diretrizes orçamentárias, ela é enviada até abril de cada ano, tá? Para já ser cumprida na lei orçamentária do ano que vem. E ela vai pegar o teu plano e vai dizer, pronto, desses 4, o que é que eu já tenho no plano seguinte? O que é que eu já tenho no plano seguinte? E ela vai tentar dar diretriz para o que é importante de ser gasto. E aí, depois da lei de diretrizes orçamentárias, que ela enviada, sempre vai ser o Poder Executivo enviando para o Legislativo, tá, gente? Eita, peraí. Eu tenho a minha lei orçamentária anual, que aí o William deve saber bem que essa lei orçamentária é exatamente como vai ser feita a despesa. A lei orçamentária ela é muito detalhada, a lei orçamentária prevê cada gasto. É a primeira vez que eu fui ver uma lei orçamentária, eu não sabia nem para onde ia, porque tem uns códigos, né, das dotações. Tem um monte de número. Eu vou tentar postar um modelo para vocês que eu tenho aqui, que você fica um pouco perdido nessa lei orçamentária. Por quê? Porque ele precisa, então vamos imaginar em um município. O meu aqui é de João Pessoa, no estado da Paraíba, vocês aí devem estar em Arco Verde, devem estar em Sertânia, né? Devem estar em vários municípios da região que é do estado de Pernambuco. E aí, a lei orçamentária do município e do estado também, tá? Porque a lei orçamentária eu vou ter em cada cidade e também vou ter em cada estado. E também vou ter a lei orçamentária da União, também, até porque vai ser um gasto gerenciado para o país todo, que são objetivos, metas maiores. Mas a lei orçamentária, ela vai trazer cada peculiaridade. Então, o que é que eu vou gastar de saúde naquela cidade? O que é que eu vou gastar de educação naquela cidade? Mas educação como? Qual é o que é que eu vou gastar em janeiro, fevereiro, março? O que é que eu vou gastar naquele ano, né? O que é que eu vou gastar também de segurança, o que é que eu vou gastar de lazer, de moradia, o que é que eu vou gastar com a minha folha de pagamento dos meus servidores. Eu vou poder abrir concurso? Veja, tem muita gente que acha que abrir concurso é o prefeito, o governador ou o presidente que vai abrir, né? Vai abrir, não quer abrir e tal. Não é assim. Para abrir concurso, eu preciso estar previsto no meu orçamento, que se juiz, eu tenho 30 juízes, eu vou aumentar para 40, eu preciso trazer previsão orçamentária para poder pagar até eles se aposentar esses 10 juízes a mais. Então, se eu vou ter mais delegados, se eu vou ter mais agente de polícia, se eu vou ter mais
concurso para coleta de lixo, tudo isso precisa estar, para professor, precisa estar com previsão orçamentária. Então, não adianta eu dizer que eu quero ter concurso ou eu quero ter um aumento na minha carreira, né? O governo não dá mais aumento, se isso não tiver previsto na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária e tiver com base o plano plurianual que já tem toda essa previsão. E eu gosto de falar esse exemplo, por quê? Porque quando eu dava aula na graduação desse assunto, eu me lembro que tinha um monte de militar não, era um nome de polícia, era uma turma bem específica na graduação, e que eles se revoltaram contra o governo aqui onde eu moro, aqui na Paraíba, exatamente porque na mudança de governo, né, tinha tido eleição, o atual não tinha sido reeleito, então ia mudar de governo, e no finalzinho do mandato, não pode, tem proibição na lei de responsabilidade fiscal, mas ele deu aumento para a categoria militar que eu digo da polícia do estado, e o novo, que assumiu no ano seguinte, não pode cumprir. E, gente, foi assim, quebra-quebra na rua, maior briga, porque o novo governador não ia cumprir o que saiu, deu de aumento, mas veja, o que saiu que deu aumento, ele deu aumento sem ter previsão orçamentária. Então, não é porque o novo governador é ruim, ou porque não queria dar aumento à categoria. É porque o que saiu deixou uma bomba explodir, porque, veja, nem todas aquelas pessoas têm conhecimento de orçamento e planejamento público, ou se tivesse, não queria saber, queria seus aumentos particulares. Então, o antigo governador, ele deixou um problema para o novo, que ele teve que mostrar que não ia cumprir aquele aumento prometido. A categoria se revoltou porque achou que era o governo que não queria fornecer, mas, na verdade, nós tínhamos um impedimento financeiro. Qual é o impedimento financeiro? O impedimento que eu não podia dar aumento da categoria sem ter previsão orçamentária. Porque lembra que eu disse no início da aula, eu tenho receita, eu vou gerenciar isso para poder gastar. Se eu não tenho previsão de qual é a receita para fazer o gasto, eu não tenho como dar esse aumento. Não é a ruindade do governante, e sim falta de previsão orçamentária e financeira para isso. Por que eu quero dizer isso, gente? Porque quando a gente se depara com planejamento e orçamento público, a gente não pode pensar só de que, eu preciso para a saúde, eu preciso para a educação, eu preciso para a segurança. Eu sei que a gente precisa de tudo isso, eu digo a população, precisa de tudo isso. Mas a gente precisa pensar um pouco como administração. Tipo, se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou aplicar? O orçamento de 2020 não só previa consertar escolas, consertar o que tinha quebrado, fazer manutenção, mas não tinha previsão de criar escola nova nenhuma. Como é que vai criar? Pode vir um político prometer o que quiser, que é criar 3 escolas novas, em 3 bairros novos, mas se não tiver dotação, não pode. Então, o que a grande massa da população pensa? Que prometeu e não cumpriu, mas estava na dotação? Estava orçado? Aí, se tiver orçado e não cumpriu, aí beleza. Então, a gente vai atrás de fiscalizar, de denunciar, dizer que não cumpriu, que desviou, tudo isso. Mas, se não estava orçado, que é exatamente essa função do planejamento, então não tenho como acusar que não cumpriu, porque realmente não tem orçamento. A gente vê isso em concurso público, que eu não tenho como abrir concurso público sem ter orçamento, eu não tenho como dar aumento em alguma categoria sem ter orçamento. Então, essas brigas das categorias para aumentar salários, por exemplo, elas precisam passar por dotação. Elas precisam ter previsão, senão não vão conseguir aumento, certo? Então, só dando essa pequena observação, porque já vou falar de um problema que eu, como advogada, já vivi, que eu até trouxe para o módulo anterior de vocês, no ano anterior, e os alunos realmente ficaram se questionando sobre isso. Então, só recapitulando, nós temos a lei orçamentária de cada cidade, que vai detalhar como vai ser feito cada gasto, certo? Aí eu vou perguntar ao William. O William está online, está me ouvindo? Está e ainda que eu não estou vendo mais você. Estou sim, inclusive. Só não entendi o inclusive. Inclusive o quê? Eu coloquei lá no grupo um modelo de uma lei orçamentária anual e de uma LDO. Estou procurando aqui os arquivos do CA. Pronto, bacana. Aí eu quero você o seguinte, William.
Você deve gerir a lei orçamentária mesmo, né? Já que você está nas prefeituras, para eles não cumprirem diferentes. Mas me diga uma coisa, em prática, né? Só para a gente aqui entender na prática como funciona. Tu tem a dotação de valor expresso, tipo 1 milhão, 500 mil, 800 mil, e tem, digamos, as escolas específicas que vai ser destinada, ou só tem, assim, dotação escola? E aí eu posso gastar em qualquer coisa de escola. Diga aí como é na prática. Na prática, a gente não descreve na peça orçamentária qual escola receberá determinado recurso. A gente descreve o objeto do recurso, ou seja, para aplicação de ar-condicionados, por exemplo, para a reforma de escolas, para pagamento de folha de pagamento de professores, entendeu? Então, a gente escreve dessa forma, e aí dentro daquele objeto ali, o gestor municipal ele tem aquele teto para ele aplicar. Em algumas leis orçamentárias, a gente consegue colocar um remanejamento, né, que a gente dá uma oportunidade ao gestor a anular uma dotação de um determinado objeto e suprimir essa falta no outro, entendeu? Mas, em regra, seria isso. A gente não especifica para onde irá a destinação. Temos vereadores, inclusive, que fazem emendas equivocadas, que eles colocam dessa forma. Emenda alterando o artigo tal, impondo a aplicação de ar-condicionados na escola tal. Não pode, porque aí seria uma emenda impositiva, e ele não pode vincular aquela receita específica a um objeto, porque senão ele vai ficar como ele o realizador, ele nunca pode ser ele. Tem que ser sempre a gestão pública, nem pode ser o prefeito, nem o vereador que fez ou deixou de fazer aquela obra. Então, por isso que ele apenas dá um norte para o gestor. Olha, tu tem no teu teto de gastos nessa área aqui, isso aqui. Pronto, aí o gestor ele vai aplicar em cima daquilo ali. Ele também não pode exagerar, mas também se ele faltar, ele pode ser chamado também o porquê ele não aplicou nenhum recurso naquela dotação que ele havia reservado. William, também só para a gente entender. Então, ele não dá a escola específica, mas ele diz que é para uma reforma, ele diz que é para acompanhar ar-condicionado, ele só não destina especificamente para uma rua, uma escola específica, que realmente não tem como detalhar tanto numa lei orçamentária. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta, só para a gente poder conversar mais, né? Espero que os outros estejam acompanhando a gente. Só estou vendo alguns, outros estão tudo com as câmeras ligadas. Mas aí, deixa eu te perguntar, William, tem prazo? Tem que fazer esse ar-condicionado até março ou sempre é um ano? Não. Ele tem aquele planejamento do ano inteiro. Se for a LOA, né, ele tem até, por exemplo, a LOA 2021 a gente já encaminhou para as câmaras, então ali vai ser aprovada no prazo legal. Então, a partir de 2021, de janeiro a 31 de dezembro, ele vai ter aquele orçamento para ele aplicar. Sobre pena, se ele aplicar mais, se ele não pedir, como a gente chama na prática, a bênção ao legislativo, e ele ultrapassar os limites, aí a lei de responsabilidade fiscal vai cair em cima, através do Tribunal de Contas, que pode, e o Ministério Público de Contas, que pode apresentar, inclusive, uma ação de improbidade ao gestor. Perfeito, mas não vou falar do tribunal agora não, que é lá para frente, tá? Para não antecipar o assunto. Perfeito, então é exatamente isso que ele está dizendo, tá, gente? A lei orçamentária, que eu vou chamar assim, é o nosso último documento de planejamento, né, que é o mais detalhado, é o que é o mais que a gente vai ver na nossa cidade, né, é o que a gente tem mais acesso, é exatamente essa aplicação da receita do dinheiro em cada gasto, né, que a gente acabou de ver aí, um exemplo prático que não é tão detalhado ao ponto de dizer escola por escola, bairro por bairro, mas ele faz sim um planejamento detalhado do que vai ser gasto em tal modalidade, como ele deu o exemplo aí de ar-condicionado, de uma reforma, que isso para um orçamento, está falando de uma cidade, já é muito detalhado, né? O que vai ser gasto, digamos, em reforma de 10 escolas, mas não escola por escola, porque aí a gente entraria no detalhe que talvez o orçamento não consiga atingir. Então, vamos dando continuidade. Marlos, me escuta, Marlos? Saudade de você. Faz quase um ano que eu não lhe vejo. No material de vocês, gente, eu coloquei um gráfico, tá? Exatamente de prazo de uma dessas propostas, que é exatamente o que o Lima acabou de dizer ainda há pouco, que já mandou do ano de 2021, que era até abril, né? Então, já mandou de 2021. O plano plurianual também foi enviado ano passado pelo nosso presidente.
dos próximos 4 anos, e a lei orçamentária também enviada todo ano, até, cadê, meu Deus? Até também 31 de agosto, ou seja, está nos últimos dias aqui para os nossos executivos mandarem as propostas da lei orçamentária do ano que vem, né? Tá, estamos aí com dias contados. Podemos entrar um pouquinho nos princípios orçamentários agora. Alguém tem uma dúvida sobre o que a gente falou até agora? Posso seguir? Posso, beleza. Então vamos lá. Ninguém fala nada, então eu vou seguir. Esses nossos legislações que falam desse orçamento, né, essa nossa gestão do planejamento orçamentário, essa lei orçamentária, essa lei diretriz, esse plano plurianual, eles seguem regras, né, eles seguem nortes, que são exatamente os princípios que norteiam o orçamento público. Quando a gente fala em orçamento público, a gente está falando daquela atividade financeira do Estado de gestão, né? Não é receita, não é despesa, é a parte da gestão. Então, essa gestão, ela segue exatamente orientações, normas, que a gente vai chamar de princípios orçamentários. Ou seja, quando a gente fala de orçamento, o gestor, quando vai falar de orçamento e vai executar o orçamento, ele precisa seguir esses princípios. Aí, são vários princípios, tá, gente? Dependendo de onde vocês leem, vai ter um pouquinho mais, vai ter um pouquinho menos. Mas eu trouxe aqui no material alguns princípios gerais, que eles são sempre objeto de concurso, objeto de prova, objeto de aplicabilidade pelos gestores, que é importante a gente saber. Então, o primeiro princípio mais conhecido é o princípio da unidade, né? O que é unidade? É um documento único. Então, eu quero dizer que o orçamento do ente federativo, ele vai ter a união de trazer nele a unificação de prioridades orçamentárias. Então, o princípio da unidade, ele vai tentar trazer o seu orçamento. Cada ente da federação vai ter o seu orçamento de forma única, tá? Eu não vou ter, o estado de Pernambuco não vai ter 3 orçamentos, a Paraíba não vai ter 2 orçamentos, ele vai ter que sempre ser único, certo? Cada ente tem que ter seu orçamento único exatamente para prever, de uma forma global, vou chamar assim, tá? De uma forma única, tudo que precisa naquele estado ou no ente federado da União. Casado com esse princípio da unidade, nós temos outro princípio chamado da universalidade. O que é a universalidade? Ele é bem casadinho com o da unidade. Eu preciso trazer neste orçamento o universo de despesas que eu vou ter. Por que eu preciso trazer esse universo de despesa? Porque desde que a gente começou a conversar, a gente viu que eu não posso utilizar receita em despesa que não esteja prevista, né? Porque senão eu vou ter punições de responsabilidade fiscal. Então, se eu não posso utilizar em despesa diversa, eu preciso trazer o universo de despesas que eu puder, que eu possa gastar, porque senão eu vou esquecer. Então, digamos que o orçamento não trouxesse a previsão de gasto de manutenção da rede de refrigeração, de ar-condicionado, né, das escolas, ou das repartições públicas, ou não trouxesse segurança, né? Como é que eu ia gastar? Claro que a gente vai ver que existem algumas hipóteses de pedir crédito adicional, suplementar, mas, em regra, eu preciso ter aquela previsão. Em regra, eu preciso ter aquela previsão universal de despesas para poder meu orçamento estar bem completo e ele trazer a maior quantidade de despesa possível. Um outro princípio que acabamos de falar aqui com o William, né? Que é a da periodicidade, ou também chamado da anualidade. O que isso quer dizer? O próprio nome se explica, né? O período dessa gestão do orçamento, o período deste planejamento, o período da minha lei orçamentária, da lei de diretriz orçamentária, acho que é de 1 ano, né? Anualidade ou periodicidade. O período dela sempre vai ser de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Então, ela vai ser um documento único, que tem que prever o universo de despesas, o máximo que eu puder trazer, e pelo período ali de 1 ano, para poder eu estar prevista, que você viu que o Clima acabou de falar, que não tem previsão de gastar em janeiro, fevereiro, março, sempre é do período, exatamente pelo princípio da anualidade, tá? Legalidade, aí a gente já vem conversando, né, que é um documento legal, o executivo leva para o legislativo aprovar.
Então, legislativo vem de legalidade exatamente porque é um documento legal, é uma lei que vai gerir essas nossas despesas. Então, o orçamento, esse planejamento, essa gestão, é uma lei e, por isso, passa por todo o processo legislativo, né? Exclusividade, que o orçamento vai falar exclusivamente sobre orçamento. Então, a gente não vai ver uma lei orçamentária falando sobre outros assuntos, como, por exemplo, a lei orçamentária não vai falar sobre deixa eu ver, criação de concurso público. Alguém quer falar? William? Que destravou, não, deixa eu ver o telefone, mas não queria falar. Então, não vai falar sobre outro assunto de criação ou não de concurso público. Tá, André, mas vai prever financeiramente se pode abrir, porque se tiver dinheiro vai poder abrir, tudo bem, vai falar do dinheiro, mas não se vai ou não abrir cargos, tá? Não vai falar também sobre judiciário, não vai falar também sobre direito tributário, não vai falar sobre... como é que eu posso dizer, qualquer outro assunto que não seja orçamento propriamente dito. Como é que vai ser a gestão judicial, como é que vai ser contratação de pessoal, se eu vou dar desoneração de folha de pagamento para determinada categoria de empresa, que nós temos diversas legislações que desoneram folha de pagamento. Não, ela só vai trazer orçamento público, só vai trazer as previsões das despesas. Então, ela vai falar exclusivamente sobre orçamento. Também tem um princípio, que aí eu vou pegar a falinha do William, que é uma parte prática para a nossa teoria aqui, que é a da especificação ou discriminação, também tem esse nome, ou especialização. O que é que esse princípio pode ter qualquer desses três nomes, especificação, discriminação ou especialização diz? Ele veda autorização global, né? Ele precisa ser mais detalhado, ele precisa ser mais específico, tá? Então, ele precisa prever a modalidade de aplicação em educação, em manutenção da rede elétrica, em manutenção da rede hidráulica, ele precisa ser mais detalhista, ele não pode trazer uma aplicação global. Esse aqui eu vou aplicar nas escolas, na educação, na segurança. Ele precisa ter mais detalhamento, ser mais específico. Por isso que o nome é especificação ou discriminado, de discriminação, ou de especialização, tá? Princípio da publicidade, porque todo orçamento, por ser lei, ela é pública. Então, vocês vão ter facilidade de achar na cidade de vocês a lei orçamentária da cidade, porque ela tem que estar no site da prefeitura. Então, se você botar lá no Google, no site da prefeitura da cidade de vocês, vai ter a lei orçamentária do ano de 2020, tem que ter, tá? Pela própria transparência. Por quê? Porque como é lei é pública e o orçamento é público. Então, esse princípio da publicidade é exatamente para dar à população exatamente esse caráter público, tá? Equilíbrio. Princípio do equilíbrio, né? O que é isso? É que na nossa conta de casa, nossa conta doméstica. Aqui em casa eu vivo na planilha, né? Para poder saber se eu estou podendo gastar, se eu não posso gastar, se o dinheiro que entrou vai dar para as despesas. Eu preciso ter um equilíbrio entre receita e despesa. Como o Ian disse, existe a não vinculação, tá? Eu não posso vincular uma receita. O que eu recebi de imposto de renda vai ser gasto no salário do salário da categoria dos professores. Eu não posso ter essa vinculação, então não existe vinculação. Mas o equilíbrio que o princípio quer é exatamente eu não posso gastar mais do que eu recebo. Então, é aquela ditada da nossa casa, né? Se eu recebo 1 milhão, eu só posso gastar menos de 1 milhão. Eu não posso gastar mais, então eu tenho que ter esse equilíbrio. E quando eu faço a minha lei orçamentária, né, quando as cidades fazem suas leis orçamentárias, elas já prevêem mais ou menos a estimativa de receita para poder gastar. Aí, fazer só aqui uma pergunta a todos vocês. Espero que alguém tenha vontade de responder. Se eu tenho esse equilíbrio, né? Então, eu não sei quando é que eu vou arrecadar de tributo em 2020. Concorda que o município não sabe? Por quê? Porque tem gente que vai sonegar, tem gente que vai pagar menos,
Tem gente que não vai pagar. Agora, com a pandemia, por exemplo, um monte de município diminuiu a arrecadação porque as empresas fecharam, suspenderam suas atividades, e aí o município estava contando em receber determinada receita e, ó, não recebeu bem menos. Como é que ela gasta, né? Como é que ela gasta? Claro que, em regra, eu tenho um fundo, como é que eu posso dizer, se fosse no pessoal da gente, eu tenho uma poupança, né, que me garante que, então, na esfera da gestão, eu vou ter um saldo de onde tirar, ou então eu peço ajuda à União para ela me emprestar, enfim, eu tenho essas possibilidades de pedir essa urgência, tá, eu não quero saber disso. O que eu quero saber, que é a pergunta que eu lanço aqui para vocês, é, em regra, tá? Eu tenho sempre uma estimativa de receita. Eu não sei exatamente quanto eu vou receber, porque, como eu disse, eu tenho pessoas que são negam, pessoas que não pagam, pessoas que pagam menor, eu tenho desastres naturais, eu tenho pandemias, então eu tenho estimativa do que eu vou receber pelos anos anteriores, tá? Mas eu não sei exatamente quanto eu vou receber. E eu tenho os meus gastos, e os gastos acontecem, certo? E aí, gente? Eu preciso ter esse equilíbrio. O que é que vocês acham disso? Tem como ser exato? O que é que um administrador vai fazer? Eu, por exemplo, o que é que ele faria agora, nesse momento de pandemia, com aquela previsão de receber, não chega nem perto, o que é que ele faz? Né? O que é que o gestor faz? A gente precisa tirar um pouquinho a remota que tem do governo, né, da administração, e pensar como o gestor está passando por esse problema. Né? O que é que vocês acham disso? Como é que ele poderia suprir? Porque esse equilíbrio manda exatamente ele trazer esse equilíbrio nas contas. Né? Então, ano passado, quando ele lançou em agosto o projeto de lei orçamentária de 2020, ele não tinha como saber de coronavírus, né? Então, ele trouxe um equilíbrio de contas. E aí? O que é que vocês acham? Quem quer falar? Ninguém vai falar? Não é possível. William, pelo menos vai tu, rapaz. Vai me salvar aqui, que ninguém quer falar, né, a palavra? Cortou, professor. Eu saí e voltei agora. Cortou o sinal. Rapaz, que cara lisa me dizer que cortou. Estou falando sério. Eu acabei de entrar novamente na aula. Ó, tô falando aqui Repita, por favor. do princípio do equilíbrio, que no orçamento eu tenho que ter a previsão de receita estimativa com o meu gasto, tem que ter um equilíbrio, certo? Aí eu quero saber como é que o seu município atuou nesse equilíbrio com a pandemia. Porque com certeza a previsão de receita não entrou na previsão, deve ter sido bem abaixo. E aí, como é que vocês resolveram isso? Ou estão resolvendo isso? Teve duas opções. Né? Primeiramente tem que se automaticamente não se reduz a receita, tem que se reduzir igualmente a despesa, porque se você não fizer essa redução imediata, você vai ficar com passivo que talvez você não consiga mais suprir esse débito, e aí o prefeito pode se enrolar no resto a pagar. Então a primeira coisa que teve que ser feita foi a redução de despesa. E, consequentemente, com o fechamento dos prédios públicos, etc., houve uma redução de despesa. Porque prédio fechado, luz, água, material de limpeza, material de escritório, alguns servidores foram exonerados, outros foram afastados, então perderam algumas gratificações, só ficaram com salário básico, pequenos, decentes, etc. Então, com essa redução de despesa, você já consegue, pelo menos, trazer equilibrar um pouco o orçamento. Ainda não foi suficiente. Então, o governo federal editou aquela ajuda que foi encaminhada, as parcelas que foram encaminhadas, estão sendo encaminhadas mensalmente aos municípios. Então, essa parcela do FPM, que é o Fundo de Participação Municipal, que está realmente suprindo esse déficit. Porque, para você ter ideia, teve município que perdeu em torno de 35% a 30% de sua receita. Então, isso é um impacto. Afinal, o município ele vive única e exclusivamente, praticamente a maioria deles, da maior parte deles, da arrecadação do FPM. Então, muitos aqui, Caruaru mesmo, perdeu o ISS, porque a feira fechada, o comércio fechado, shoppings. Então, o imposto sobre serviço caiu drasticamente.
o ICMS que é recebido do Estado, com os fechamentos das lojas, etc., automaticamente a emissão de nota fiscal caiu, então o ICMS caiu, e no âmbito federal, o FPM também caiu de uma forma, IPI, FPM, etc., caiu também muito forte. Então, se não fosse a redução de despesas, se não fosse esse suporte que foi dado em parcelas extras do FPM, não tenho dúvidas que os municípios não conseguiriam fechar os seus orçamentos. Perfeito, Guilherme, exatamente isso, que eu achava que alguém ia se lembrar, né, de como foi, inclusive a televisão passou, né, para a rede nacional, exatamente como foi agoniante os municípios precisarem de dinheiro para fechar seus orçamentos, né, porque com certeza todos os municípios tiveram problema nas suas receitas, e dependeram desse dinheiro que o governo federal ia repassar através do fundo de participação dos municípios. Então, praticamente todos os municípios, mesmo os grandes, agora os pequenos, então, que praticamente dependem dessa receita, ficaram lá, né, que demorou para o governo federal fazer esse repasse, toda aquela história ali de forma política, né, me apoie que eu repasse, então ficou toda aquela forma, reabra o seu comércio, que aí eu repasse, então ficou toda aquela briga política desse repasse vir logo, porque os municípios estavam sofrendo financeiramente. E por que isso? Por causa do equilíbrio. Então, a gente, quando vai estudar princípio, a gente pensa, não serve para nada, não deve legal, mas não. É exatamente por ter o equilíbrio que o governo federal ajudou. Exatamente porque os municípios não tinham como se manter. Então, veja como esses princípios que a gente está falando aqui são importantes para a gente entender como funciona, inclusive politicamente, esse repasse de dinheiro, que com certeza o governo vai cobrar de alguma forma, né, depois através do empréstimo, que vai dar aos municípios de uma forma melhor de pagar, mas vai ter uma cobrança quando acabar essa pandemia. Mas veja como cada município teve esse prejuízo e que precisou exatamente que a União intervisse. Tá? Obrigada novamente, viu, Lima? Eu acho que já vou lhe dar 10 de tanta participação, precisa nem fazer as atividades. Brincadeira, a gente faz assim. Vamos lá. Continuar, tá? Um outro princípio, quem estiver seguindo aí o material, ai, Jesus, o da não afetação ou não vinculação, que eu falei há pouco tempo, que eu não posso ter uma receita vinculada a uma despesa propriamente dito, o que eu receber de ISS, que imposto vai ser aplicado na saúde, não, eu não posso ter essa vinculação, então a receita vai entrando e do que vai entrar eu vou distribuir para todas as minhas despesas, sem fazer uma vinculação, por isso que a gente chama de não afetação ou não vinculação, inclusive é um princípio tributário, tá, gente, que eu replico ele no orçamento público. Eu tenho um princípio, eu passei aqui batido, tem um princípio do orçamento bruto, tá, que é exatamente quando eu faço o meu orçamento, eu faço meu orçamento com receitas e despesas de forma geral, de forma bruta, né? Claro que eu vou ter os descontos, que precisa ter desconto da minha folha de pagamento, descontos, como é que eu posso dizer, constitucionais mesmo, como transferência constitucional, já eu falo que é isso para vocês, mas em regra, quando eu faço o orçamento, o que eu preciso dizer desse princípio, é que os valores, vou chamar assim, de valores vão estar de forma grossa, né? De forma bruta. E no decorrer dos pagamentos, é aí que eu vou ter alguns descontos que vão acontecendo, mas quando eu faço orçamento, eu faço com valores brutos, tá? Tanto despesas como receitas. E o último princípio que eu trouxe para vocês, que tem algumas doutrinas que nem trazem esses princípios, né? Esse último princípio, que é a programação, tipicidade ou atipicidade, né? Que é exatamente quando o orçamento ele é programado, ele é feita a sua proposta, ele precisa trazer exatamente a programação do gasto, né? Então, digamos, se a gente for fazer assim, uma despesa de educação, saúde, ciência, tecnologia, transporte. Então, eu vou colocar de forma típica em que é que vai ser gasto. Eu vou ter que fazer uma programação de gasto desse orçamento. Então, eu vou fazer uma obra de manutenção de rede elétrica, depois a manutenção de rede de ar-condicionado. Então, eu vou fazer uma programação, como o próprio nome do princípio diz,
de forma típica, ou seja, mostrando que vai ser gasto cada dinheiro, máximo de dinheiro, né, cada dotação, para poder ter umas funções. Acho que o Lima mandou para vocês o modelo, e vocês vão ver que ela tem como se fossem uns códigos, tá? Para cada despesa. Então, essa despesa vai ter, assim, vou gastar de forma típica aqui nela. A programação desse dinheiro é para gastar com esse código. Então, esse princípio da programação, da tipicidade, é exatamente para eu colocar lá despesa em cada categoria, que na lei ela é de código, ela é um código enorme, né? Ela tem subclasses, né? Educação, mas dentro da educação eu tenho manutenção, eu tenho serviço, os servidores, eu tenho construção, então eu tenho subclasses dentro das categorias. E aí, essa programação é exatamente a dotação para cada subclasse, para cada classe e cada subclasse. Uma horinha já de água, deixa eu tomar só um golinho aqui de água. Quando a gente fala em orçamento, eu sou advogada, como eu disse no início da aula para vocês também, e eu sempre gosto de jogar um problema. E eu quero jogar esse problema para vocês pensarem. Já já vocês conversam comigo sobre isso, ou na aula de amanhã, tá? Talvez eu possa ter uma atividade sobre isso, mas vamos lá. No escritório, eu já precisei entrar com ações contra a administração sobre remédio, certo? Ou seja, alguém precisava de um tratamento, esse tratamento é caro, e aí, de forma administrativa, a gente não consegue o remédio, principalmente de pacientes de câncer. Remédios são caríssimos, são milhões no tratamento todo. Dependendo da região do câncer, poderia dizer assim, tem remédios muito mais caros do que outros, e remédios que os médicos passam que são melhores do que um antigo, né? E aí a rede pública não fornece. E aí eu já entrei com diversas ações, eu e uma colega, nós já entramos já com diversas ações, dizendo assim, a administração fornece aí o medicamento. A pessoa vai morrer, né? O princípio da dignidade da pessoa humana, entre dignidade da pessoa humana, ficar viva, ficar com saúde e orçamento, é claro que vai pesar a dignidade da pessoa humana. E aí, quase sempre, para não dizer sempre, porque sempre tem uma exceção aqui e ali, mas quase sempre nós ganhamos as ações de tirar da administração o dinheiro para aquele tratamento, né? E aí, quando eu expus isso na turma passada, teve uma pessoa que trabalhava na administração, que ela ficou bem revoltada, né, com esse assunto em sala de aula, que eu quero trazer para vocês. Ela disse, mas professora, é revoltante. Por que é revoltante? Porque eu trabalho na administração, aí o William pode me ajudar se acontecer no município que ele trabalha, ou algum outro que tenha tido essa experiência, certo? É revoltante porque nós temos a dotação, né, de gastar com saúde, nós temos a dotação de gastar com educação, nós temos a dotação para gastar com os nossos funcionários públicos, e quando vem a decisão judicial bloqueando X milhões, né, e vamos pensar em municípios pequenos, tá? Eu me lembro que eu já viajei para uma cidade aqui na Paraíba chamada Cochichola. Sabe, é lá onde o vento faz a curva, minha gente. Essa é uma coisa assim, bem longe. É só uma rua, a cidade, não tem nada. E quase todo mundo é servidor da cidade, porque ela é muito pequena. E imagine um município desse, que tem uma lotação super reduzida, ela depende do fundo de participação do município, e de uma hora para outra, o dinheiro que ela tinha destinado para gastar o ano inteiro, por exemplo, com saúde, é bloqueado por uma pessoa. Um tratamento de câncer, num remédio milionário, né? Eu tive uma mãe de uma amiga que entrou com a ação e ganhou, mas foi com a Unimed, tá? Mas ganhou que uma ampola de um remédio para um câncer que ela tinha era 2 milhões. Uma ampola, ela precisava de 10 ampolas. Então, só o tratamento dela dava 20 milhões de uma pessoa. Então, um município pequeno, que não tem tanto dinheiro assim, mas vamos pensar até nos municípios grandes, né, porque são mais ações, quando recebem um bloqueio da justiça de bloquear esse dinheiro, né? E aí esse meu aluno revoltado diz assim, mas professora, a gente, por causa da decisão judicial, a gente
não teve para cumprir, porque senão o juiz manda prender o governante, né? Seja o prefeito, seja o governador, se descumprir uma ordem judicial. E a gente teve para uma pessoa ter que não aplicar o dinheiro para a saúde do quase do ano inteiro. E o que vocês acham sobre isso? Está certo? Não está certo? O juiz precisa saber da parte do planejamento orçamentário? E aí? Professora, já teve uma discussão relacionada a esse ponto que eu lembro na disciplina da professora Clarissa, que era a judicialização da saúde, né, individual. E aí eu tenho uma convicção de que essas questões de saúde o judiciário não poderia decidir sozinho. Ela teria que intimar a administração pública, para a administração pública colocar no processo o orçamento e para o judiciário, junto com o executivo, decidir qual seria a melhor forma de garantir o direito da pessoa. Porque em muitos desses casos, o judiciário concede, mas a administração pública não tem como tirar. Ou se não tira, e falta para outra pessoa. Porque eu lembro até que o William deu um exemplo de uma pessoa que entrou pedindo um tratamento em home care, e aí a justiça concedeu, mas para a administração pública conceder esse tratamento, ela teve que demitir um médico de um posto de saúde. Ou seja, foi beneficiado mas a coletividade foi prejudicada. Então, enquanto o judiciário ele fica atuando isoladamente, ao invés de atuar em conjunto com o poder executivo, com o poder legislativo, vai sempre aparecer esse tipo aí de questão. Aí eu tenho esse pensamento. Acho que deveria ser uma atuação sincrônica, né? Você está coberto de razão, Marcos. E veja, eu não vou lhe dizer que eu penso igual ou que eu penso diferente. Existem situações, né? Então, Sim. Por exemplo, o judiciário ele não quer ter uma morte na mão, né? E uma morte, eu digo assim, várias pessoas, por dia, são várias pessoas que buscam tratamento, né? Que o SUS não consegue fornecer a contento, vou chamar assim. Não tem leito, não tem medicamento e tal. E aí, home care eu não consigo fornecer, enfim. E o orçamento, ela tem um lado do orçamento. O que eu acho, que aí eu concordo com você plenamente, é que os juízes, eles dão decisões aleatórias de orçamento. Eles não levam em consideração nada de orçamento. Eles não têm uma planilhinha, eles não intimam a administração de forma orçamentária, né? Eles intimam a administração para cumprir a decisão. Mas eles não se preocupam nunca com o orçamento, certo? Isso. Ele sempre se preocupa com o princípio que está na mão dele, que ele realmente não vai deixar de forma na mão, que é da dignitar a pessoa humana a vida, né? E entre vida e papelada, que o orçamento, a gestão nada mais é do que papelada, leis, etc., ele não vai deixar a pessoa morrer sem tratamento, né? Então, eu até entendo o que os juízes fazem, mas eu acho que eles podem fazer com algumas cautelas, né? Porque, digamos, se a coronavírus fosse uma pandemia mais desastrosa do que já é, e fosse demandada a administração um gasto com saúde além do que já está, porque o gasto está sendo bilionário, né? E se a gente não tivesse dinheiro? Como eu acho que vai vir lá no futuro um problema financeiro enorme, deve fazer um empréstimo internacional muito grande para cobrir. E o juiz só dando liminar, não tem dizendo que tem que ter leito, que tem que ter respirador, que ninguém conseguiu comprar. Aí eu imagino que a Anhanguera deve ser igual aqui na minha cidade, que compraram não sei quantos respiradores, não chegou nenhum, e respiradores por triplo do preço, e a justiça dando. Tem que ter vaga, tem que ter não sei o quê. Sim, e aí? O dinheiro da saúde vai parar por causa disso? Então, veja, o juiz tem uma certa razão, porque ele não vai deixar as pessoas morrerem negando liminares, mas eu acho que eles poderiam dar as liminares se preocupando um pouco com o orçamento. A administração precisava ter uma pessoa na justiça para dizer como está o orçamento ou de onde poderia ser tirado
para isso. Tive um caso que a administração mostrou que o bacen do juiz, né, o bloqueio do dinheiro, foi para a conta de educação. Teve nada a ver nem com saúde. Ele dá o comando e bloqueia onde tiver dinheiro. Então, para você ver que o juiz não está preocupado com o orçamento, mas ele precisa se preocupar. Porque decisão de 10 pessoas pode afetar um município inteiro. Justamente. Então, a minha crítica é essa, entendeu? Porque os juízes, eles dão as decisões e se virem. Eles praticamente dizem, se virem, cumpram. É uma decisão judicial. Né? Que tem o direito, tem, porque quem está buscando um direito à saúde é porque está numa urgência. Ninguém busca direito à saúde sem estar em urgência. Isso. Né? Mas é bem complicado essa questão aí. Porque também quem consegue o bloqueio, ótimo, mas também tem casos que não conseguem. Porque não tem mais dinheiro. Justamente. Às vezes, né? É. E aí fica aquela coisa, eu ganhei, mas eu não levo. O que a gente precisa se preocupar nesse módulo, é exatamente mudar um pouquinho da nossa mentalidade no que diz respeito a orçamentos e planejamentos, né? Claro que eu, advogando nesses casos, óbvio que eu queria o bloqueio, eu queria o tratamento, eu queria a cirurgia, eu queria, enfim, que a administração desse, né? Mas a administração precisa ter uma interação com a justiça, que até hoje eu tenho 16 anos de prática profissional, eu tenho 10 de docência e 16 de advocacia, e eu não vejo essa interação, a administração, o judiciário, no que tange ao orçamento, né? Então, ano após ano, meses por meses, continua sendo assim, liminares e a administração sem orçamento, liminares e a administração sem orçamento. E precisa ter uma conversa para isso, um treinamento, uma conversa, algo do tipo. E não tem. Ano passa, módulos passam, as especializações eu dou e nada mudou, né? Não existe essa parceria entre justiça e administração pública sobre o orçamento. Risocleide quer falar. Pode falar, Risocleide. Olá, gente, bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Sobre essa questão da saúde, eu já trabalhei na assessoria na federação. E, geralmente, quando havia elementos, a tendência era conceder realmente o que estava sendo pedido, medicamentos, suplementos, desse tipo de água, né, para fazer aquela ponderação, né, para não estar deferindo qualquer coisa ou a qualquer custo. Mas a tendência, como a professora vem falando isso, realmente, porque o que o ente acionado geralmente alegava é o princípio da reserva do possível. E aí, com isso, quer justificar o não deferimento, a não concessão desse direito à saúde, mediante tratamento ou procedimento cirúrgico. E aí, o que a gente nota? Que na própria lei orçamentária, ela já traz uma seção que é justamente a previsão do cumprimento de decisões judiciais. Então, tem um orçamento, dentro do orçamento tem uma despesa que vai ser para o cumprimento dessas decisões judiciais. A exemplo dos precatórios, por exemplo, né, de ações contra o INSS. Então, o INSS, ele deixa de pagar aquele benefício que a pessoa faz jus pela via administrativa, mas depois ele vai pagar pela via judicial. Ou seja, poderia até haver já aquela reserva, né, de dinheiro, vamos dizer assim, para os próximos. Haveria, mas o INSS preferiu administrativamente negar o direito. E aí, quando ocorre a judicialização do direito ao benefício judiciário, e aqui eu estou fazendo um paralelo em relação ao direito à saúde, esse dinheiro para cumprir essa decisão judicial. E a gente vai observar que na própria lei orçamentária tem um item específico, né? Porque eu estou até aqui na tela, e que um dos itens é o cumprimento, né? Ela é considerada uma despesa, que é um item chamado de recursos judiciais. E aí, um dos elementos que está na letra C é justamente que ele vai trazer a seguinte redação, é bem rapidinho, tá, pessoal? Despesas orçamentárias resultantes de pagamento de precatórios, cumprimento de sentenças judiciais, cumprimento de sentenças judiciais de estado julgado e cumprimento de decisões judiciais proferidas em mandados de segurança e medidas cautelares. E cumprimento de outras decisões judiciais. Então, meio que a União, o Estado, ou talvez até o município, já sabe que em um determinado momento ele vai ser acionado por algo que ele deixou de prestar, por algo que ele deixou de fazer. E
que é esse, né, que é esse aparente conflito entre a reserva de custeio e a dignidade da pessoa humana. Quem está pedindo vai alegar isso, quem está negando vai alegar vítima da reserva de custeio, geralmente esse não vai ser prevalecido. E aí, tem que observar que tem medicamentos que já deveriam fazer parte do acervo do Estado. De tão pedidos que são, eles já deveriam fazer parte. Não são medicamentos, aqueles alimentos especiais para crianças que comem, que têm as situações de saúde, que exigem um certo tipo de alimentação, e aí o Estado já deveria estar suprindo, mediante um bom planejamento daquele orçamento, daquela dotação orçamentária que ele recebe, já deveria ter essas previsões, sabendo ele que em algum momento alguém vai precisar. Aí o que é que o Judiciário, pelo menos na época que eu atuava na Justiça Federal, procurava fazer para evitar prejuízos maiores aos cofres públicos? Ele não entregava toda a medicação à pessoa, porque tem a questão do armazenamento, que poderia estragar. Imagina uma tola de 10 mil quebrando, né? Ou até mesmo sendo comercializada no mercado negro, porque por dinheiro as pessoas são capazes de tudo. Então, o Estado determinava que a pessoa fosse até uma unidade de saúde do Estado para receber a aplicação do medicamento. Já para resguardar o direito do Estado de não ter, por exemplo, esse medicamento extraviado e depois a pessoa vir novamente pedindo a mesma medicação, porque de alguma forma aquele que foi defendido extraviou. Então, assim, eu acredito que o Estado ele já deveria se precaver e melhor utilizar esse orçamento, já garantindo essa reserva. E a gente percebe, tanto não só em relação à saúde, mas também à questão previdenciária, que muitos desses direitos só são garantidos quando judicializados. Aí eu tenho só vou encerrar aqui, tá? E aí o que é que acontece? Certa vez foi contra um plano de saúde, que era do Banco Central. Era um exame extremamente caro e a discussão não era nem se ou não fazer o procedimento. Era se a pessoa, o pai da criança deveria pagar antes do procedimento ser feito para depois ser reembolsado. Mas a gente sabe que, no caso do serviço público, a despesa que for antecipada para o servidor, ele pode se ressarcir depois. Então, haveria aí um interesse, né? Um conflito de interesse. Quem vai pagar primeiro? E a decisão foi deferida também para que o plano de saúde do Banco Central cobrisse esse exame. E depois, esse procedimento foi incorporado entre os procedimentos fornecidos pelo plano. E aí teve até um efeito pedagógico essa decisão, né? Porque outras pessoas que precisariam do mesmo exame já não teriam essa dificuldade, né, de o impacto. Quem vai pagar primeiro para receber depois. Então, assim, eu acredito que a União, o Estado, o Brasil, deveria se organizar para poder garantir esse acesso à saúde de uma forma mais eficaz, né? Talvez com menos corrupção, não sei, fazendo um planejamento mais transparente, né, mais direcionado ao financiamento que deveria ter o objetivo de ser tratar melhor a população. Essa é a minha consideração. Obrigada, gente. Professora, poderia fazer Claro, vamos lá. Bom dia, colegas. Eu penso semelhante ao que é uma preocupação que a senhora tem, e o seu colega Marcos e os outros, mas penso como a colega Rizocleide. Uma experiência que eu tenho como servidor na Justiça Federal é que as ações que têm sido propostas têm incluído geralmente sempre, até por conta do ente federal, a União Federal. E como esses medicamentos são de alta complexidade, as decisões judiciais geralmente impõem à União, não ao município ou ao Estado, esse pagamento. Ou seja, esse ônus financeiro do cumprimento, pelo menos da liminar, num primeiro momento, fica a cargo da União. Os juízes têm tido essa sensibilidade, até onde eu sei, de impor esse dispêndio imediato à União, que tem um orçamento maior do que o município, né? Tem condições financeiras maiores, até porque dentro do SUS, salvo engano, os medicamentos de maior complexidade, os tratamentos de maior complexidade é que ficam a cargo da União. O que eu tenho de conhecimento com relação a município, é um caso de juizado, já bem antigo, já foi cumprido, eu creio que a menor já deve estar maior de idade, deve ter feito uma cirurgia, que era para fornecimento de fraldas. Tinha que fornecer fraldas e uma pomada. Ela tinha uma quantidade enorme de necessidade de fraldas diárias, e era pessoa de baixa renda, e um município aqui da região, também um município com um orçamento bem reduzido, mas eu creio que isso não oneraria tanto o município.
mas era muito frequente o município, já tendo aquele processo transitado e julgado, o município não cumpria, a pessoa vinha, se deslocava com a maior dificuldade, com dinheiro para poder chegar lá na sede, no juizado, reclamar, às vezes o pai da criança chorando lá, por conta da dificuldade que a filha estava enfrentando, por conta de um problema congênito, e ela precisava de uma quantidade enorme de fraldas e de uma pomada, mas a prefeitura não cumpria. Então, será que o município não vai ter dinheiro para comprar fraldas e pomadas para uma criança que está numa situação de necessidade pela saúde dela, pelas condições de saúde? Era o exemplo que eu tinha. Aí isso era uma coisa assim que para mim era gritante, o descaso do poder público, né, com a saúde. Com relação à questão da argumentação, eu acho também, como a colega Rizocleide falou, que geralmente se alega a reserva do possível. E alega também aquela questão, não, essa medicação não é eficaz. Não há comprovação de que essa medicação serve para o linfoma de Hodgkin ou para tal doença. Não, não há. Isso daí não há comprovação de que esse medicamento serve. Em vez de, embora, claro, isso também é algo que cabe à União alegar, porque é possível realmente que haja peculiaridades no caso concreto, e aquele medicamento não seja o mais indicado, né? Mas eu vejo, de certo modo, o padrão é esse. O padrão é alegar reserva do possível e alegar que a medicação não é eficaz. Em vez de chegar de forma transparente e dizer, não, queremos, vemos que a autora colacionou documentos idôneos, tem aqui vários laudos médicos dizendo que é necessário, isso, a princípio, realmente é uma prova, é suficiente, né, para que seja fornecido, mas vamos ver, me dê um prazo maior, eu vou apresentar aqui como está o meu orçamento, né, e vamos ver como é que a gente pode fazer isso, um prazo mais dilatado, né, como é que seria feito isso. Eu não vejo o Estado chegando e dizendo isso, pelo contrário, a União mesmo, descumprimentos reiterados, é complicado isso, né, essa questão. E entraria, além nesse debate entre o executivo, essa disputa entre o executivo e o judiciário, eu acho que quem está devendo é o legislativo. Até como a ideia, como o colega Marcos colocou, ou como a senhora também coloca, dessa preocupação com o orçamento, deveria estar presente no legislativo. Então, deveria ser feita uma lei regulando ações de demanda à saúde. Vamos ver vamos descer a certos pormenores e padronizar isso no país inteiro para evitar alguns abusos, como a senhora disse que já viu na Paraíba, em alguns municípios pequenos, terem onerados tão duramente, né, no cumprimento de uma decisão. Eu acho que precisava do legislador uma atenção diferenciada nisso daí. Excelente, Márcio, colocação, mas acho que teve alguém que levantou a mãozinha aqui, deixa eu achar. Larissa? Larissa quer falar? Oi, eu, Norma, professora. Oi, não, quer falar? Não, é porque eu não sei se a senhora vai tratar desse assunto, mas como mais adiante, que são a questão dos precatórios em município, pagamento de precatórios em municípios. A senhora ainda vai falar sobre isso? Eu vou falar de precatório de uma forma geral, não especificamente município, estado e união, mas o que é precatório, as previsões orçamentárias para pagamento deles, eu ia até pegar o gancho de Rosicleide e falar desses problemas que, por mais que tenha, Rosicleide, nos orçamentos, uma dotaçãozinha para demandas judiciais, que inclui precatórios, sentenças transitárias em julgados, decisões liminares, mandato de segurança ou de tutelas em outras ações, quase sempre essa dotação não é suficiente para a quantidade de demanda que tem. É exatamente esse problema. Eu já tenho esse espaço no orçamento exatamente porque é constante. Eu preciso trazer no meu orçamento destinação para isso, porque senão eu vou pagar de outras dotações. Mas não são suficientes. Mas eu concordo demais com você e com o Márcio, enfim, com a opinião de vocês, no sentido de que tem até alguém aqui perguntando. Eu vou perguntar ao Estado, quem foi aqui no chat? Foi Josafa. Josafa perguntou aqui, eu vou perguntar ao Executivo se ele quer cumprir? Não tem como. Mas o que eu quis dizer, que ele tenha cuidado, a gente também pensa no lugar da administração, a administração tem descaso sim, mas está coberto em razão. E Rosicleide também disse assim, se tivesse menos roubalheira, também concordo. Eu acho que com menos desvio de dinheiro, sobra mais dinheiro para outras coisas que está precisando, também concordo. Mas eu acho que ele não pode cegamente dizer que não pode influenciar no orçamento. E como o Marcos disse, um caso que ele presenciou, que ele viu, que ele discutiu na modalidade Clarissa, de que eu tive que tirar de um determinado bairro um médico para poder cumprir uma adesão judicial. Então, eu também já vi municípios que perderam dotação de quase um ano inteiro por causa de um tratamento. Então, assim, tem que ter uma cautela em algumas decisões liminares. Como o Rosicleide disse,
Se são 10 ampolas, vamos dar de uma em uma, que os meses vão passando, né? Para não ser desviado, para não ser vendido. Então, tem que ter realmente uma cautela, mas não pode não estar junto. O judiciário precisa se preocupar com a dotação. É falho legislativo? É, Marcos. É falho legislativo, sim, porque eu já tenho lá no meu orçamento a previsão, então bota mais grana lá para poder não prejudicar o resto do orçamento, né? Então, pelo menos vai suprir mais decisões judiciais se eu deixar mais gorda lá. Os precatórios, por exemplo, a gente sabe que são pessoas que ganharam ações contra a administração, que ultrapassam o limite de 40 salários mínimos ou 60 salários mínimos, dependendo se é município, estado ou união, e que são impagáveis. Eu advogo questão de precatórios que estão sendo pagos esse ano, precatório 2004, ou seja, há 16 anos era para ser pago e não está sendo pago, e mesmo assim está sendo pago só quem é idoso e quem é doente. E até 40 salários mínimos. Não está pagando integralidade e nem está pagando as outras demandas de gente que é mais novo de 60 ou não está doente. Então, mesmo 16 anos depois, mesmo tendo dotação para precatório, eu não recebo. Porque a fila é tão grande que não dá conta. A mesma coisa da questão de liminar de saúde. A fila é tão grande que não dá conta. Né? Mesmo eu fazendo essa dotação. Então, a gente precisa ter um equilíbrio ali. A gente nem pode se revoltar contra a administração, nem pode se revoltar contra o judiciário. A gente precisa abrir nossa mente, apoia para isso, abrir nossa mente de que precisa ter esse diálogo. Ah, se eu já trabalho na administração, então bora. Fale com o seu chefe direto do que é que pode conter, o que é que pode fazer no projeto de lei do ano que vem para englobar mais receita. Se tem como fazer um treinamento com os juízes sobre orçamento para poder eles tomar as decisões, dar uma decisão amenizada, em vez de fornecer 10 remédios de um em um, enfim, de forma programada. Então, assim, tem que existir uma conversa entre a administração e justiça sobre planejamento. Porque não pode também ser assim, diga, Rodrigo. Isso. Risoclete. Pode falar. Só é complementar o que eu tinha falado, né? Porque o amigo Josafá, ele colocou assim no chat: se o judiciário for se preocupar com o orçamento do Estado, nunca vai decidir contra o Estado. Mas a ideia que eu tenho não é o judiciário pedir o orçamento para decidir se vai conceder ou não o direito à pessoa. É para ele dar uma decisão mais eficaz, que a decisão seja cumprida mais celeramente, porque se o judiciário sabe de onde o dinheiro vai ser tirado, ele já dá uma decisão direcionada. Entendeu? A ideia é essa. A ideia não é você chamar a ação pública para indicar qual orçamento, qual planejamento para essas coisas, para decidir se a pessoa vai ter direito ou não. A ideia é fundamentar a decisão e dizer, olha, o dinheiro daqui ou dali, o orçamento, ele comporta o pedido, então vamos executar dessa forma. Não sei se vocês estão entendendo qual é essa minha ideia. Eu estou entendendo, mas eu acho que o judiciário não tem know-how para fazer isso, porque seria como se fosse um tribunal de contas, de dizer onde tem dinheiro e dali você pode cumprir a decisão. Por exemplo, na época daquela pílula milagrosa contra o câncer, não sei se vocês lembram, era uma corrida imensa, assim, curse, todo mundo atrás, a ação judicial choveu, a tal da força etanolamina. Na vara em que eu trabalhava, a gente não concedeu. Porque não concedeu decisões, porque não é um medicamento nem sequer experimental do câncer. Então, ele meio que surgiu como um boato e as pessoas começaram a buscá-lo e muitas decisões foram dadas. Então, essa medicação, sequer tinha registro na Anvisa, não tinha nada a ver. Então, assim, o cuidado que o judiciário pode tomar é justamente esse. Eu não vou dispensar todo o medicamento de uma só vez, para correr o risco de ter que pegar um outro remédio. Eu não vou deferir qualquer tipo de medicamento ou tratamento. Mas aquele que você identifica, que a parte tem direito, que faz uso, que tem uma perícia, já tem um laudo prévio dizendo isso, não tem como o judiciário. Outra coisa, se ele for buscar no orçamento da União o que pode ou não pode cumprir, não tem como o judiciário daqui, em Pernambuco, saber que está totalmente interligado com o judiciário de todo o país para
só deferir quando for viável aquela medicação. Então, para o judiciário é o quê? Eu preciso disso, eu tenho direito, ele olha na lei, vê, tá, tem documento, tem direito de fato. Agora, como vai ser cumprido, aí já é uma etapa seguinte, porque se ele for olhar como vai ser cumprido antes de deferir, ele vai olhar primeiro para a fila de espera. E olhando para a fila de espera, ele vai dizer aguarde. Ele vai dar a mesma resposta que a administração já deu, não pode agora. Né? Inclusive, sobre a judicialização da saúde, o STF já deu uma barrada nisso, deu uma mitigada com umas decisões recentes que já, por exemplo, já disse, não é qualquer medicamento, você tem que aceitar um remédio que seja similar. Eu acho que a decisão do STF caminhou por isso aí, porque antes batia-se o pé, né, a partir de eu quero só ele. Não aceitavam que fosse similar ou um que já estivesse na farmácia do SUS e que fosse de eficácia parecida, né? Vamos dizer assim, semelhante, igual talvez não seja. Aí, assim, o judiciário, ele pode tomar esses cuidados, mas ele não pode olhar para a fila e dizer, não, agora não dá, porque tem um aquilimento que vai demorar a cumprir sua decisão. Eu vejo dessa forma. Me desculpem se é totalmente equivocada, mas se ele for olhar para a fila, ele vai dar a mesma resposta que a administração já deu. Não existe equívoco, Risocleide, na posição de vocês. Existe, sim, vertente, né? O lado que a gente concorda mais, eu chamar assim, concorda mais. Eu tenho certeza que você não discorda de que poderia se melhorar uma perspectiva orçamentária. Mas com o que a gente tem, fica difícil esse contexto. Então, acaba que entre uma vida e me preocupar com o orçamento, eu vou pela vida. Então, é isso, né? Então, não existe forma errada de pensar, tá? Você está coberta de razão, sim, nos seus fundamentos. É justamente. Até porque o ideal seria que ninguém precisasse buscar o judiciário para ter o direito à saúde garantido. Isso, se eu já tivesse minhas despesas, já prevendo os tratamentos, já com hospitais de excelências e tal, eu não ia buscar. Então, assim, o exemplo de mala, né? Se eu já tivesse no sistema de saúde como entregar fralda, pomada, a pessoa não tinha procurado o judiciário. Então, assim, vocês, com os motivos, estão cobertos de razões, mas o que eu quero deixar claro é que a gente não pode deletar na nossa mente que existe um orçamento por trás de tudo isso, né? E que a gente precisa pensar sempre em se preocupar. Vocês que trabalham na justiça, são assessores, vão ser juízes, são juízes, né? Que sempre tem que pensar, né, nesse contexto. Gente, eu quero... Alguém quer mais falar? Que eu queria dar só mais uma palavra. Só um ponto. Oi, Júnior. Só um ponto, professor, que levantar, assim, a questão é bem mais complexa, na verdade, do que assim, um objetivo a ser alcançado. O CNJ ele já vem colocando algumas diretrizes, né, que foram criados núcleos nos tribunais. Os juízes, como o Marco falou, eles já estão tendo uma sensibilidade maior para não, quando você ajuiza uma ação contra o município, eles geralmente pedem para você emendar e colocar também a união, né, o mínimo a união, né, em tese, quando eu entro, eu coloco os três, ou a união e o Estado, evito o município. Essa questão do juiz, na verdade, o judiciário participar do orçamento, eu acredito assim, como as peças hoje ainda hoje é uma realidade, uma triste realidade, elas são um pouco fictícias. Elas não têm uma especificidade mesmo, uma previsão do gasto. Eles fazem de uma forma, eu não sei, na verdade, assim, eles fazem porque é obrigatório fazer, mas eles colocam lá o gasto e com previsão de suplementar em 40%, podem dobrar isso. Isso hoje, em 2020, está sendo aplicado, 2019, 2020. Mas se a gente voltar um pouquinho mais, 2017, 2016, era assim, era 100%. E podia modificar o orçamento. Ou seja, a gente não tem um estudo, não eram feitas as reuniões nos bairros para saber como é obrigatório fazer, a maioria, fazer as reuniões para agora fugiu o nome, para fazer essa composição do orçamento mais específica. Então, assim, se destina uma verba, na verdade, pelos gestores de hoje, é a minha visão, aonde ele pode
usufruir ou agariar mais votos. Mas a saúde, talvez que seja um calo nos municípios, especificamente, elas têm um déficit. E se a gente for colocar a culpa, ou assim, distribuir, não a culpa, mas distribuir a responsabilidade para a pessoa que está necessitando, e como a saúde ela é um direito fundamental, então, assim, seria colocar o peso para o mais frágil. E, na verdade, essa responsabilidade ela tem que ir para o executivo. O executivo é quem tem que se adequar. O judiciário, ele vem procurando, dependendo nas minhas decisões, nas minhas decisões não, né? Nas minhas petições que eu tenho entrado e recebido as decisões, eu tenho percebido isso. E não é tão fácil conseguir eliminar, desde que tem os parâmetros que o tribunal vem exigindo, que os tribunais vêm exigindo. Então, o executivo, na verdade, é que tinha que fazer essa previsão, justamente usando os princípios para adequação dos gastos anteriores. Então, se eu tenho um gasto X com decisões judiciais, eu tenho que fazer aquela previsão para não ter custo orçamento. Claro, que tenha a dotação cheia, né? O final, que eu não posso extrapolar. Mas tinha como organizar isso. Né? A dificuldade maior, talvez o caminho mais fácil seria colocar o judiciário. Não, o judiciário é quem tem que fazer essa intermediação, porque em alguns casos não conceder, ou conceder de forma parcelada. Só que em alguns casos, assim, o próprio judiciário atrasa na subdecisão e o tratamento, que talvez seja de forma ininterrupta, ele termina havendo a interrupção pela demora. Então, há necessidade, às vezes, de conceder por 1 ano, 6 meses, para não haver prejuízo para a parte mais frágil dessa relação. Então, eu acredito que partiria, talvez, dos gestores, o próprio CNJ convocar aí os gestores municipais, que tem reunião com o sindicato, todos os seus sociais, e criar um plano para forçar eles a se adequar. E aí, sim, aí não haveria, não haveria um prejuízo maior, nem para no caso, o cliente, né, que está precisando ali do tratamento, ou para o executivo. E, de qualquer forma, sofre um abalo porque não aguardava aquela decisão que vai interferir, mas com falta de planejamento. É só isso. Eu vou pegar esse teu gancho, Júnior, e exatamente dizer que existiriam várias formas da gente melhorar esses problemas orçamentários no que diz respeito a decisões judiciais em qualquer esfera, né? Municipal, estadual e federal. Melhorando o orçamento, dando destinação, dotação maior para aquele campo, fazendo um paralelo de justiça, Estado, né, para averiguar isso, melhorando a minha capacidade administrativa de ter medicamentos e soluções administrativas sem precisar judicializar, enfim, eu teria um leque de situações que eu poderia amenizar esses tipos de problema que sempre vai mexer no orçamento, principalmente quando eu tenho cidades menores que não têm orçamentos tão grandes. E aí eu queria pegar a tua fala, hoje que não entrou agora, eu queria pegar a fala que você perguntou aí, eu não lembro o nome, mas exatamente o orçamento participativo, tá? Que a gente falou agora das leis orçamentárias, né? Do plano plurianual, lei de diretriz e orçamento que cada cidade tem, o prazo que eles têm de lançar, vai ser agora até 31 de agosto, daqui a 2 dias, para ali propor o orçamento do ano que vem. Aí eu pergunto, que inclusive é motivo do nosso fórum, já que nossa live está chegando ao fim, eu quero fazer esse arredondamento do tema com vocês, que esse orçamento participativo, o que é? É que para os nossos governantes, quando eles propõem aquela lei orçamentária, eles têm que saber o que é que os meus bairros, né? O que é que minha comunidade está precisando mais, né? Melhorar uma escola, criar uma escola, fazer uma praça, um esgoto, uma rede de capeamento sanitário, enfim, é através dos nossos vereadores, que eles sabem que geralmente na cidade de vocês deve ser igual, que sempre tem aquele vereador que toma conta de um bairro, aí tem o outro que já toma conta mais de outra classe, um é mais religioso, um é mais, enfim, mais envolvido com
com a parte da educação, enfim, nós temos vereadores que são mais enfáticos em determinada categoria. E aí, sabendo disso, é através deles que nós vamos levar as necessidades de cada, vou chamar de bairro, certo? De cada local. E é nessa necessidade, levando para eles o que eu estou precisando naquele meu bairro, naquela minha região, é que ele vai fazer até 31 de agosto, conter naquele meu orçamento que eu preciso melhorar aquela praça, que eu preciso melhorar aquela rede de esgoto, que eu preciso melhorar aquela educação ali, seja... como é que eu posso dizer? Seja do ensino fundamental, seja precisando mais de creche. Então, é exatamente através dos nossos políticos que nós vamos ter orçamento para a nossa necessidade, certo? Porque é uma necessidade básica, eu falei lá no ensino aula. E aí, orçamento participativo. Na cidade de vocês, tem? O fórum que eu queria que vocês respondessem hoje, para poder começar o debate amanhã, é assim. Na sua opinião, como as cidades de vocês poderiam melhorar o seu planejamento? E esse planejamento que eu pergunto é exatamente o orçamento participativo. A cidade participa, pelo menos aqui em João Pessoa, em Recife eu também vejo que tem, em Arco Verde eu sei que tem, existem reuniões periódicas para a população dizer, agora não sei se presta reunião, né? Eu nunca estive em uma. Então, falha minha como cidadã de nunca ter ido para uma. Então, pergunto a vocês já foram para uma? Já foram dizer o que precisam, o que não precisam? E existem esses encontros periódicos para a participação da população, para isso gerar no orçamento essa destinação para isso? O William, se estiver me escutando, não vou nem sei se ele está mais aqui, cadê, meu Deus? Que eu quero ver do lado, que é o lado daí, né? William, na tua prefeitura, tem essas reuniões periódicas para saber a necessidade da população, para incluir no orçamento, dotação do que a população precisa, né? Se não tem, como poderia melhorar? Tem, André, mas ninguém fica nem sabendo, ninguém nem vai para as reuniões. Não vai por uma forma estratégica, que os políticos não querem melhorar isso? Ou não vai porque a população não está nem aí, né? A forma de publicidade dessas reuniões, as daqui de uma pessoa estão no site, mas a população em massa entra no site para saber que vai ter uma reunião para eu poder participar do orçamento. Então, como as cidades de vocês poderiam melhorar? Esse é o nosso fórum, tá? Que vale, inclusive, nota para vocês, que eu quero que vocês falem da cidade de vocês. É que vocês respondem, vocês digam, sou de Sertânia, sou de Arco Verde, sou de Recife, aqui funciona assim, funciona assado. O William, sou de Caruaru, pelo que eu vi você falando, mas aqui não tem, não tem, funciona, não funciona. Marque não vai ninguém, Marque vai a galera boa e o governante repasse isso para o orçamento. Então, como poderia melhorar, ou já é legal, não precisa melhorar nada, tá? Tá no fórum. Também tem atividade questionário. Eu já liberei acesso para um monte de gente, mas pode me pedir que eu vou liberando mais. Sobre a diferença do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e sobre a lei orçamentária anual, né? O que é um, o que é outro, né? Para que serve um, para que serve outro. Para vocês, a resposta bem curtinha, com uma linha só, algumas linhas, tá? Para vocês verem, também vale nota para vocês, tá? Essas duas atividades valem 5 pontos. A do Fórum 2 e do questionário 3. Quem não conseguiu o questionário, fala comigo no próprio mural ou por e-mail, tá? Que eu tento liberar acesso de vocês, ou mando por e-mail a atividade, certo? Quem não veio também avisem. E amanhã, essas duas atividades vão ser feitas até amanhã, meia-noite, tá? E amanhã a gente vai falar dessas atividades e voltar para nosso assunto, que é a despesa pública, falar um pouquinho de precatório, falar um pouquinho de estágio de despesa, estágio de receita, falar um pouquinho de dívida pública e controle, tá? Como controlar o orçamento. Oh, meu Deus, que lindo tá falando. Cadê? Quem é eu? Oh, meu Deus. Lavinha. Então, Josafá, fala lá no fórum, viu, que precisa melhorar. Avisa para a cidade, se puder melhorar e melhorar como? Quem está me perguntando? Oi. Sou eu, William. Oi, William. Sobre essa pergunta que a senhora falou, da questão da participação popular, do orçamento participativo, a própria LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 48, ela impõe,
né, de uma forma clara ao gestor público, que ele realize essas audiências públicas, certo? Durante todos os processos de elaboração do PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Então, é uma imposição legal, na verdade, que os gestores, antes de encaminharem as suas respectivas peças orçamentárias, eles realizem essas audiências públicas para que possa ser discutido o orçamento com a população, para que haja um exemplo. Imaginemos aqui uma cidade como Caruaru, que tem 300, 400 mil habitantes. Como um prefeito ele vai conseguir colocar numa peça tudo aquilo que realmente a população quer? Só se a população for lá e informar. Então, nessas audiências públicas, é a oportunidade que a população tem, né, para poder manifestar as suas vontades, as presidentes de associações, etc., e se, mesmo que ele fale em audiência pública, o gestor público não faça constar aquele pedido, basta ele procurar um parlamentar e pedir que aquele parlamentar emende o orçamento, apresente uma emenda ao orçamento, fazendo constar aquele pedido popular, etc. Entendeu? Então, eu sei, William, que muitos prefeitos que não fazem isso. A gente sabe que está previsto, a gente sabe que, inclusive, se entrar no site dos municípios, vai estar lá, audiência pública para discutir orçamento, sendo que o que eu quero chegar no fórum não é que tem ou que não tem participação popular. O que eu quero saber tem, a lei manda, o gestor cumpre, certo, mas ele divulga. Quantas pessoas vão? Será que funciona? Porque já tem por tempo que está previsto em lei, a gente já sabe que tem, né? Quantas coisas estão previstas em lei, mas não são executadas? O que eu quero um pouquinho mais profundo, vocês já foram? Quando tem, a população vai, o que é que se levanta? Ou tem aquela marcada, mas ninguém precisa, acaba que ninguém fica sabendo, e acaba que o político faz o que quer porque ninguém foi, ou foi o povo dele, e aí ele escolhe de botar o que quiser. Então, assim, o que eu quero é um pouquinho disso de vocês, entendeu? Não é dizer que está previsto que o município faz. Isso, beleza. O que eu quero é um pouco mais além. Eu quero a prática real de vocês, né? Faz e tem. Entra no site, qual é a próxima? Vocês vão poder participar ou já morreu, porque agora é até 31 de agosto? Já tem as respostas das atas dos encontros, o que é que a população pediu, ou não está publicizado isso? Então, eu quero um pouquinho disso para vocês me relatarem no fórum, entendeu? Não quero só que vocês digam, está previsto em lei, o meu município fala. Eu não quero isso, eu já sei que está na lei, já sei que deve fazer na teoria, né? Eu quero um pouco mais da prática da cidade de vocês. Alguém falou no chat, peraí, que eu tenho que ficar lá e cá. Menino, tu já respondeu, seu Antônio Ditado? Tá danado? Já respondeu aqui no chat, tem que responder lá, viu? Estão conseguindo entrar nos questionários do PPA, LDO e ELOA. Quem não conseguir tem que pedir permissão para eu liberar, tá certo? Porque até amanhã para fazer essas duas coisas, viu? Gente, nossa aula chegou ao fim. Tem alguém que queira falar mais alguma coisa antes de terminar? Amanhã, novamente, eu estou com vocês de 10 às 12, tá? 10 às 12. Eu entro aqui uns minutinhos para estar permitindo vocês. E a gente vai continuar esse material da aula, que são os assuntos seguintes. E... Cadê, Ju? Cadê alguém falando, Jesus? Não, Marcos, já está respondendo em PDF, não. No questionário mesmo tem um espaço para responder. E no fórum tem as conversinhas. É só responder as conversinhas. Daqui a pouco eu pego e repasso para a minha planilha, que tem o nome de vocês, já para dar a nota, tá? Não precisa responder para o meu e-mail, não. Responde no próprio questionário e responde no próprio fórum, certo? Mais alguma dúvida? Então, excelente sábado. Aproveita que estão online, vão falar lá no fórum. Ou então vão responder o questionário, já que está aí bem fininho no PPA, LDO e LOA, tá? Para não ficar para amanhã. E amanhã eu encontro vocês de 10 horas novamente para a gente continuar nosso assunto, tá certo? Alguma dúvida? Não? Pois um ótimo sábado para vocês e encontro com vocês amanhã às 10 horas, tá certo? Obrigada, até amanhã. Até amanhã, beijo. Beijo. Obrigada, Roberto. Até amanhã. Beleza. Vou tirar aqui a gravação da aula. Andréa. Oi? É Antônio, André.